Tá faltando espaço na sua casa, mas você provavelmente não está sabendo aproveitar da forma correta. Então é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização e aproveitamento de espaço e também sobre a proporção entre o ambiente e as peças, os mobiliários, os eletrodomésticos que você coloca nele e o impacto que isso vai ter. Já vou começar falando algo que a gente sempre bate na tecla que é muito importante. Quando a gente projeta uma casa, quando a gente pensa numa casa, o ideal é que ela sirva a gente e não o contrário. E é por isso que a organização é tão importante, porque afinal de contas não é só a arquitetura que vai impactar na nossa qualidade de vida. A gente até fez um vídeo aqui falando sobre a relação entre a arquitetura e saúde, mas todo o que compõe esse espaço, tanto por fora quanto por dentro, acaba influenciando e deixando o seu dia a dia mais leve, mais prático e mais prazeroso. E é por isso que a gente vai começar falando sobre organização, porque afinal de contas isso acaba sendo também um reflexo do seu interior. A organização de armários é algo muito importante e particular também. A gente tem algumas alturas e tamanhos padrões, mas que não se adequam para todo mundo, porque cada pessoa vai se identificar com uma forma de organização diferente e cada pessoa vai ter peças para organizar de uma forma diferente. E é por isso que a gente sempre faz a indicação de o acompanhamento de uma personal organizer nessa parte de organização interna, desde a etapa de projeto, porque ela é a profissional responsável por fazer todo o mapeamento dessas peças de forma bem particular para cada cliente, entender um pouquinho a rotina dele e ver o que vai se encaixar melhor, que forma de organização que vai se adequar mais para ele. Inclusive, a gente está com uma parceria com uma personal organizer para fazer um trabalho em conjunto aqui no escritório e a gente pretende gravar e compartilhar todos os detalhes. Então, se vocês querem ficar por dentro, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder esse conteúdo e segue a gente no Instagram também, que a gente vai divulgar algumas coisas por lá e vai ser um trabalho bem legal que vocês vão poder aproveitar bastante, porque tem muito conteúdo que vocês conseguem aplicar e praticar dentro de casa. E falando então sobre aproveitamento de espaço, que é um complemento da organização, algo que a gente tem que pensar sempre também são as alturas e profundidades. Porque existem alguns itens que fazem mais sentido, que ocupam melhor o espaço, se eles forem guardados na vertical. Tem outros que precisam de uma profundidade um pouco maior. Mas tem algumas peças, principalmente as peças menores, assim, coisas pequenas, que se a gente guarda em um armário ou uma gaveta, ou até mesmo no caso de uma geladeira, se ela tem uma profundidade muito grande e o que está sendo armazenado ali é muito pequeno, a gente acaba perdendo o controle visual do que existe no espaço. A gente não consegue enxergar o que está para trás. E você não consegue visualizar com clareza. E isso acaba sendo uma questão de mau uso do espaço, uma incompatibilidade entre o tamanho da peça e o tamanho do espaço que ela está sendo armazenada dentro. Porque, por exemplo, se a peça é muito pequena e o espaço é muito grande, às vezes a gente ainda tem uma altura que sobra ali em cima, entre uma prateleira e outra, por exemplo, se é uma peça muito baixa, um espaço vazio que poderia estar sendo aproveitado de uma outra forma. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar nessas dimensões dos produtos que vão ser armazenados, para a gente organizar e aproveitar o espaço de acordo com o tamanho das peças que vão ser colocadas ali e realmente não ter nenhum espaço ocioso, sobrando, porque cada espacinho aproveitado é muito importante, né? E às vezes a falta de espaço ela pode ser resolvida de uma outra forma também, como por exemplo, armários mais estreitos. Um caso que acontece isso são nos banheiros. Acima da pia, quando a gente tem aquele armário de pouca profundidade, que geralmente tem um espelho na frente, ele é estreito, primeiro, para não ocupar espaço, para não avançar muito acima da parte da pia, de bancada, mas também porque a gente precisa ter esse controle visual dos produtos e enxergar todos eles de frente, até por uma questão de cuidar com validade, enfim, e realmente nada se perder no olhar. E a gente consegue aproveitar um espaço de 12 centímetros, que é muito pouco, e ali a gente consegue botar uma infinidade de produtos. Em outro caso também são em lavanderias, em que às vezes a gente precisa guardar alguns itens que são mais estreitos e altos, por exemplo, como uma vassoura, um rodinho, e que eles não ocupam muito espaço. Então, se a gente prever e dimensionar áreas de armazenamento que são compatíveis com o tamanho deles, a gente consegue aproveitar todo o restante do espaço que sobra para outros itens e outras peças que não ocupariam o mesmo tamanho que esses itens ocupam, entende? Então é sempre uma questão
de equilibrar as dimensões com a peça que vai estar sendo colocada ali dentro. Uma outra ideia para ganhar espaço extra é a gente trabalhar com prateleiras mais estreitas, que assim como o caso do armário no banheiro, também não ocupa muito espaço e traz mais praticidade no dia a dia. Eu tô até aqui nesse novo cenário para mostrar para vocês que a gente tem aqui no escritório essas prateleiras, claro que com um propósito diferente. Aqui o intuito é a gente deixar amostras para a gente poder estar visualizando e apresentando para os clientes, mas um exemplo prático que a gente quer trazer para aplicar em casa, por exemplo, é em cozinha, que você consegue ter uma prateleira de pouca profundidade, que não ocupa nenhum espaço, e ali tu consegue deixar alguns itens de uso diário, que tu sabe que tu vai usar todos os dias e que não faz sentido ficar abrindo e fechando um armário para poder pegar e guardar ele e ainda ocupar espaço dentro do armário, sendo que ele passa mais tempo fora do armário do que dentro do armário. Então, já deixa exposto à mão porque fica muito mais prático e além disso é uma decoração funcional, né, que tem uma utilidade e fica gracioso no espaço. E o último item para se atentar é a coerência entre os espaços e as peças que estão sendo colocadas dentro dele. Como, por exemplo, um apartamento pequeno, que tem 2 quartos, mas na área social a gente tem uma mesa de 6 ou 8 lugares, uma geladeira side by side, um cooktop de 6 bocas. Todos esses itens que são peças grandes e que talvez não vão ser, você não vai utilizar a geladeira side by side por inteiro, não vai utilizar 6 bocas ao mesmo tempo e muito menos os 6 ou 8 lugares da mesa. Acabam ocupando um espaço valioso dentro de uma área pequena que poderia estar sendo aproveitada de uma outra forma. Então percebe que não faz sentido o tamanho dos itens para a área do espaço e além disso a percepção que a gente tem, isso influencia bastante. Porque parece que as peças são muito grandes para um espaço muito apertado. Então a impressão que a gente tem é que o apartamento é menor ainda, justamente por essa incompatibilidade de proporção entre tamanho de peça e tamanho de espaço disponível. E essas pequenas coisas podem parecer irrelevantes num primeiro momento, mas é a partir desses detalhes, desses cuidados que a gente tem, que a gente consegue proporcionar um espaço com mais organização, com um melhor aproveitamento, com mais coerência entre as peças e o ambiente e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. E se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha esse vídeo com quem você acha que também vai se interessar pelo assunto, deixa nos comentários aqui a opinião de vocês, o que vocês já vão mudar aí na casa de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau!